Tudo bem, Roger? Tudo bem. Você destacou que é o momento do erro zero, né? Aliás, você não, desculpa. O Marcelo Groi ontem destacou que era o momento do erro zero da bola defensiva. Você também tem essa linha que, para os jogos de domingo contra o América Mineiro, tem que ter o erro zero, até porque a equipe se encontra lá embaixo? Não até porque a equipe adversária se encontra lá embaixo. Nós temos aqui sempre, a cada jogo, minimizar as oportunidades que o adversário vai ter no jogo. Nós não imaginamos que teremos facilidade em função do adversário ser o último colocado do Campeonato Brasileiro. Nós imaginamos fazer um jogo forte, né, respeitar o nosso adversário. Claro que também jogar um pouco com a instabilidade emocional, né, de confiança, em função dos maus resultados do nosso adversário, para tentar levar alguma vantagem na partida. Mas facilidade nós não teremos. Agora, é uma oportunidade importante, assim como as outras, de fazer pontos fora de casa, né, e se aproximar ou até mesmo, né, tomar a dianteira da competição. Ainda sobre isso, Roger, você precisa fazer algum tipo de trabalho especial, não de campo, o de fora de campo, aquele de dentro do vestiário, para que os jogadores mantenham uma concentração como aquela que a gente vê em jogos, aqueles considerados clássicos, jogo contra São Paulo, como a gente viu, o clássico Grenal. Para um jogo como esse, que não é necessariamente um clássico, é um time que está lá embaixo, você precisa fazer algum trabalho especial com os jogadores ou não precisa? Não, o trabalho mais importante é o trabalho do campo. Ali no campo, está salientando e cobrando a todo momento, né, para que os atletas fiquem concentrados no jogo. Né, vamos dizer, é cultural. Né, o nosso jogador, em vários momentos, desconcentra durante a partida. O que eu costumo dizer é que o jogo ele acontece em 105 por 68, mas se decide em 5 centímetros. Se joga em 90 minutos, mas se decide em 1 segundo. Então, tem que estar concentrado e acreditar que a todo momento, né, o seu companheiro pode cometer um equívoco e você tem que estar pronto para consertar. No dia a dia, né, o treinamento e a orientação, né, e a pauta, né, que tem sido recorrente, que é a questão da nossa bola parada. O fato é que a gente carrega o ano inteiro no Campeonato Brasileiro com relação aos problemas que a gente tem na bola parada, porque no Campeonato Brasileiro, o jogo passado foi o 8º jogo que nós não sofremos gols. Né? E pelo menos um desses outros jogos que nós sofremos gols não foi de bola aérea. Então, se a gente fizer uma média pelo número de jogos que nós sofremos gols, nós estamos bem. A questão toda é que nos jogos que nós sofremos com a bola aérea, nós deixamos de conquistar pontos importantes. E talvez por isso seja um fator que a todo momento é recorrente. O ano, né, que nós, na Libertadores e até mesmo no Regional, falhamos nesse princípio, né, mas, sobretudo, pela conjunção, né, pelo acúmulo, né, desse tipo de jogada. Mas, treinando muito e concentrado, eu tenho certeza que nós vamos continuar zerado no placar do adversário mais jogos durante esse campeonato. Roger, tudo bem? Você confirma o time com o retorno do Marcelo Oliveira na lateral esquerda e o Pedro Rocha sendo substituto do Everton? Sim, não tem muito mistério, né? Nesse momento são substitutos naturais do Everton, o Pedro, né? E o Marcelo voltando à sua posição, e as outras posições já repetidas já em alguns jogos. E o que você espera em termos de rendimento contra um adversário que é o lanterna da competição, que ontem entrou em campo? Certamente você fez uma análise do América Mineiro. Agora à tarde vai fazer. Então, o que esperar desse adversário num jogo fora de casa? O que a gente espera é que acredita que não vai haver facilidade, né? Que o adversário vai querer se reabilitar na competição, né? E a gente sabe que tirando pontos daqueles equipes que estão ali na frente brigando pelos primeiros lugares, dá uma confiança grande, né? Então, por isso, a dificuldade do jogo por si só. Agora, nós temos os nossos objetivos. Como eu disse, contar também com a estabilidade do adversário nesse momento, nós temos que saber jogar com isso também. Agora, o maior respeito que a gente pode ter por um adversário que nesse momento não vive bem no campeonato é marcá-lo forte, impedi-lo de jogar
mas quando tiver a bola, praticar o nosso jogo, né? O que eu espero do rendimento do meu time, do nosso time, com as entradas, né, e o retorno a entrada do Pedro, o retorno do Marcelo, é que a gente mantenha o mesmo padrão que a gente teve contra o São Paulo e na grande maioria dos outros jogos, até mesmo quando nós tivemos insucesso nos jogos. E o que falta, Roger, para melhorar esse rendimento nessa reta final de turno, onde aumentou a confiança da torcida, a gente nota aqui, agora vamos ver fora de casa, dentro da tua avaliação, que continua com aqueles treinos intensos, assim, em vários momentos? Eu desejo que o rendimento seja mantido, né? Como eu frisei, mesmo nas derrotas, nós mantivemos o nosso padrão de atuação. Nós não deixamos de construir contra os nossos adversários, não apenas submetemos a nos defender, criamos muitas oportunidades e quando nós conseguimos encaixar o nosso jogo com eficiência nas finalizações, a gente venceu os nossos compromissos, né? Então, é manter o mesmo nível de atuação. Não quero nada diferente, né? Quero a concentração alta, sempre que possível, eliminar as variáveis do adversário positivas que podem nos causar problema, né? E praticar o nosso jogo, né? Para continuar nessa crescente. Roger, alguns jogadores do Grêmio já declararam que acreditam que nesse ano mesmo o clube pode chegar a um título. O Wallace também disse que tem a certeza que o Grêmio será campeão brasileiro pelo trabalho que você vem fazendo, da direção, dos jogadores, pelo empenho de todo mundo. Eu queria saber a sua visão sobre isso aí. É possível ganhar o Brasileirão? O Grêmio está brigando já na reta final do primeiro turno para chegar, e é possível, dá para dizer alguma coisa para o torcedor que esse ano vem um título? Nenhuma equipe grande do futebol brasileiro entra no campeonato mais importante, né, do país, né, imaginando que não terá condição de conquistar o título. O momento que a gente vive é um momento de otimismo e de muita confiança, né, e a gente entende, se conseguir fazer a manutenção desse momento, a gente se credencia, né, a disputa pelo título. A gente não pode, né, afirmar que nós seremos campeões ao final do campeonato, mas que nós nos credenciamos à disputa até o final, isso eu acredito sim. Né, pelo trabalho, né, pelo interesse dos atletas, pela confiança da torcida que voltou, pela organização do clube, né, administrativamente, que vive um grande momento também. Então, o campo ela é o último elo da corrente, né? O campo é apenas a parte do visível do iceberg. A outra parte ela tem que funcionar tão bem para que, quando chegue no campo, as coisas dêem uma continuidade, né? E hoje eu vejo isso como um ponto muito importante, né? O campo como final de uma estrutura organizada, né, e que está dando o resultado que a gente deseja. E coroar com título, né, isso seria o mais importante de tudo. A campanha é bom, né, a vaga da Libertadores é ótimo, mas o título, sem dúvida, é que marca todos. Você já falou algumas vezes sobre o calendário, né, Roger? E essa semana, mais uma mudança de data ocorreu. O jogo contra o Botafogo foi para o meio de uma data FIFA. Eu queria a sua opinião a respeito dessa mudança de jogo. Não tenho nada a falar a respeito disso. Falar o quê, né? É o nosso calendário. Nós temos que nos adaptar, né? O Marcelo Rudolph adorou a troca, né? Passagem comprada, tudo reservado. É ótimo. Ótimo. Roger, sobre a pontuação do brasileiro, o Grêmio está a 2 pontos do Palmeiras e o mesmo número de pontos do Corinthians. Vocês conversam sobre pontuações? Tinha um jogo no Botafogo, tem agora esse jogo contra o América Mineiro, também contra o Santa Cruz, né, para o Grêmio acabar esse primeiro turno. Faz uma projeção de pontos do primeiro turno, cooperação segundo também? A gente faz, você sabe que eu separo em blocos pequenos, né, de 5 jogos, né, o percentual mínimo de aproveitamento, né? Primeiro, o percentual mínimo, né, que é 60%, que te mantém entre os 4 primeiros colocados, né, mas para que tu consiga a liderança, esse aproveitamento tem que ser um pouco superior a 65%, né, no mínimo, né? Então, alcançar esse percentual mínimo e buscar os pontos extras, né? Se a gente pegar os blocos, né, que são separados a cada 5 jogos, que a CBF manda os horários, tem blocos em casa, né, que tem a predominância de 3 jogos em casa, 2 fora, depois inverte, né? Nós temos um bloco agora que nós temos 3 jogos em casa, né? Então, os 3 jogos de casa, né, se considera os 100%, que, né, daria os 9% e os 60%, e buscar pontos fora, aí sim, esses que dariam um percentual um pouco maior é que nos colocariam lá na frente.
Roger, eu queria fugir um pouco do campo. Tem 2 jogadores no atual elenco do Grêmio que estão fazendo o ensino superior, o Pedro Rocha e o Wallace, que agora ingressou no curso também de Educação Física. Você que foi jogador, passou também pela universidade, e o número é muito inferior, muito pequeno, até da parcela da sociedade brasileira de jogadores que estão no ensino superior, cursando 3º grau. Como é que você vê a situação, daqui a pouco, ver os jogadores do Grêmio também procurando um pouco mais? Como é que é isso para você? Eu acho que eu li alguma coisa a respeito disso, né? Se eu não me engano, a média da população brasileira é 16%. E os jogadores de futebol são 2%. Então a gente tem dois jogadores no nosso grupo, né, no universo de 30 jogadores. Né, nós já estamos, né, com a média da população brasileira dentro do clube de futebol. E eu acho extremamente importante, né, porque o atleta ele passa a conhecer a sua máquina, a entender o funcionamento do seu organismo e a importância, né, do treinamento, né, do descanso, da boa alimentação. Isso vai fazer com que lá na frente ele possa ter uma economia, né, porque tem dois carros que eu digo que saem da concessionária, novos. Um vira táxi e o outro é carro de passeio. O jogador é táxi. Se tu não cuidar bem dele, daqui a 10 anos, tu não consegue mais fazer nada. Agora, se tu for um bom motorista com teu táxi, né, vai chegar no final, que tu vai ter que trocar de carro, né, aquele carro vai voltar a ser carro de passeio de novo e ainda vai oferecer ainda um conforto para bastante gente. Então tem que cuidar, saber cuidar, né, cuidar da máquina, porque ela, se não cuidar bem lá no fim, ela vai cobrar o preço, né.